Fala pessoal, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula aqui, a nossa aula 8 de análise de processos físico-químicos do Novotec. Eu vou começar corrigindo os exercícios da aula anterior, lembrando que todos que entregaram até agora acertaram, tá bom? Mas eu vou corrigir mesmo assim. Então vamos lá. O exercício 1 era o seguinte: evapore-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2 de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Então, vamos pegar aqui o exercício 1. A gente tem aqui concentração 8 gramas por litro, volume 250 ml ou 0,25. Então, concentração massa sobre volume, substituindo aqui, 8 igual a massa dividido por 0,25, vai dar 0,25 vezes 8, 2 gramas. Voltando lá, então a gente tem resposta D de dado 2 gramas. Exercício 2. Tem-se 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio, em várias quantidades, né? Recipiente 1, 2 litros, meio grama, 2, 3 litros, 0,75 e assim vai. Como que eu resolvi isso? Eu calculei todas as concentrações, né? Concentração 1, concentração 2, 3, 4, 5 e cheguei que todas eram 0,25. Justamente na resposta D, ele fala o seguinte: as 5 soluções têm a mesma concentração. Então, D de dado, resposta 2. Na resposta 3, no exercício 3, massa dos 4 principais sais que se encontram dissolvidos em 1 litro d'água do mar igual a 30 gramas. Então, 30 gramas por litro é a concentração. No aquário marinho, contendo 2 vezes 10 a sexta centímetro cúbico dessa água, que é centímetro cúbico é mililitro, a mesma coisa, a quantidade de sais nela dissolvido é. Então vamos lá. Exercício 3, concentração 30 gramas por litro, volume do aquário 2 vezes 10 a sexta, ou 2 vezes 10 a sexta ml, que é 2 vezes 10 a terceira litro. Concentração massa sobre volume, a gente tem 30 gramas por litro, que já foi dado, igual a massa que a gente quer calcular do sal, dividido por 2 vezes 10 a 3. Substituindo, rearranjando aqui, né? A gente tem 30 vezes 2 vezes 10 a terceira, que eu passei para quilos, então ficou 30 vezes 2 quilos, que é igual a 60, ou 6 vezes 10 a 1 quilos, pois o exercício estava em notação científica, então resposta A é a correta. E o último aqui, determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Para evitar risco de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder cerca de 1,5 mg por litro de água. A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nesta estação é. Então, no 4, concentração de fluoretos 1,5 mg por litro, volume 30 mil litros por segundo. Convertendo isso aqui em quantidade, né, que a gente tem 3.600 segundos, 1 hora. Então a gente coloca, fazendo todas as contas, eu cheguei em 1,08 vezes 10 a 8 litros. Eu usei notação científica para cortar os zeros. Concentração 1,5 miligrama igual a massa vezes dividido por 1,08 vezes 10 a oitava. 1,5 vezes 10 a terceira, 1,08 vezes 10 a 8, multiplicado, eu cheguei em 1,62 vezes 10 a 5 grama. Cortei o grama, coloquei 1 quilo, substituí por quilo, né? Ou dividi por 1000 e cheguei em 1,62 vezes 10 a 2 quilos. Eu dividi gramas por 1000, né? 1000 gramas é 1 quilo. Se dividir gramas por 1000, você vai chegar em quilo. Então, 1,62 vezes 10 a 2 quilos, que dão 162 quilos. Resposta E, 162 quilos. Então, aqui está resolvida a tarefa anterior.
A aula de hoje é sobre concentração molar, tá? Concentração molar. Então a gente tem pela constante do Avogadro, né, que 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23. Outras unidades de medida de concentração são usadas, porém a mais importante é a molaridade. Então, segundo Avogadro, transformando 1 mol em quantidade, em concentração, a gente vai chegar em número de moles dividido por litro. Então, a quantidade da massa molar em 1 litro seria a molaridade. Então, para a qual N1, quantidade de matéria do soluto em mol, e volume da solução em litro. Então, a gente vai chegar na molaridade. Sabendo que N1 é a relação entre massa do soluto, M1, em grama, e massa molar da substância, massa molar em grama por mol, temos que o número de moles vai ser a massa dividido pela massa molar. Juntando as duas expressões, a primeira e a segunda, a gente vai chegar em mol, né? Concentração molar, que é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, essa é a fórmula que a gente vai trabalhar. Concentração molar é a massa em gramas dividido pelo massa molar vezes o volume. Em que? Ó, aqui, massa M1, né? Massa do soluto que a gente vai pesar. M1, massa molar do soluto em gramas por mol. E o volume da solução sempre em litros. Então, essa é a fórmula de cálculo. Aí alguém pergunta, dá para fazer por regra de 3? Dá também. Tá? Então, no final, eu vou explicar também um exercício em regra de 3 que é possível a gente fazer. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Primeiro, qual a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml com 26,8 gramas de cloreto de cálcio CaCl2 dissolvidos? Primeiramente, obtemos a massa molar do soluto, né, a partir das massas atômicas. Então, a gente fazendo as contas, vai chegar em 111,1 grama por mol. Essas contas foram uma das primeiras que a gente fez, né? Mas normalmente a gente dá a massa molar, tá bom? A gente não vai calcular sempre. Para encontrar o número de moles, a gente vai precisar da massa molar e da massa. Então a gente vai achar o número de moles, né? Dividindo a massa pela massa molar, a gente vai chegar em seria 26,8 dividido por 111,1. Então a gente vai chegar no número de moles. Aplicamos por fim o número de moles dividido pelo volume. 0,241 dividido por 0,25, que é o volume em litros. Vamos chegar na concentração molar de 0,964 mol por litro. Tá? O exercício 2 aqui como exemplo. Uma solução de alvejante é preparada dissolvendo-se 521 gramas de hipoclorito de sódio em água suficiente para 10 litros de solução. Nesse exercício, é um exercício de múltipla escolha, ele pergunta qual que é a resposta aqui, né? Dado massa molar, agora ele já deu a massa, ó. NaClO igual a 74,5 gramas por mol. Já calculou. Resolução dele, usando a fórmula, né? A concentração molar igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então a gente tem concentração 521,5 substituindo, dividido por 74,5 vezes 10. Concentração molar, né? Concentração molar vai ser igual a 0,7 mol por litro. Alternativa C aqui que é a correta. 0,7. Terceiro, qual a massa necessária para
preparar 2 litros de solução 2 vezes 10 a menos 3 molar de uma solução de PbNO3 2. Então ele quer calcular uma solução de nitrato de chumbo a 2 vezes 10 a menos 3 molar. M, né? Maiúsculo aqui. Ok. Para encontrar M1 de PbNO3 2, é preciso calcular. Para encontrar a massa necessária, né? A gente tem a concentração molar, 2 vezes 10 a menos 3, foi dado. A massa molar foi dada também, 331,2, e o volume é 2 litros. Aplicamos. Substituindo as fórmulas, né, isolando o M aqui, nós vamos ter 2 vezes 10 a menos 3 vezes 331,2 vezes 2, que vai dar 1,3248 grama ou 1.325 miligramas, já aproximadamente, tá? Então eu fiz em grama e miligrama. Essa eu já fiz o rearranjo da fórmula. Eu peguei a fórmula e isolei o valor de M e cheguei e substituí os valores, tá? O que estava dividindo embaixo eu passei multiplicando e ficou o valor de M da massa isolado aqui, tá bom? Aqui é o mesmo exercício por regra de 3, tá? Eu fiz assim, ó, 1 mol está para 331,2 grama. 2 vezes 10 a menos 3 para x. X vai dar 0,6624. Isso para 1 litro. 0,0624 para 1 litro e y para 2 litros. Y vai ser 1,3248 ou 1.325 miligramas, que era exatamente a resposta do exercício anterior. Então eu fiz 1 por regra de 3 para vocês terem uma ideia, tá bom? Na hora dos cálculos, vocês podem usar a equação que vocês quiserem. Se vocês quiserem usar a equação, beleza. Se vocês acharem melhor fazer por regra de 3, não tem problema nenhum. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar sempre aí pelos canais, aí, pelo chat ou no horário de aula. Eu também estou disponível para tirar a dúvida de vocês. Vou deixar algumas atividades para vocês fazerem, né? E bons estudos a todos aí, tá bom? Espero vocês daqui a pouco. Até!